e conduziu a Adão, e eles serão uma só carne. E Adão exclamou: desta vez sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Amados irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir a história de 3 mulheres. Mas antes de entrar no sentimento que anima o coração de Jesus, eu gostaria de falar para vocês da origem de todas as coisas. A origem de todas as coisas é um ato de amor. Adão foi convidado por Deus a ser o governador de toda a criação. E sendo governador da obra de toda a criação, ele foi adquirindo autoridade. Quando é que nós temos autoridade? A nossa autoridade, ela nos é constituída quando nós somos capazes de nominar, e o modo como nós nominamos as coisas, nós estamos aproximando as coisas de nós. Nós começamos a chamar as coisas por um nome, e chamar as coisas por um determinado nome é dizer: eu te conheço. Então, quando Adão começou a contemplar toda a natureza, ele se viu maior de tudo aquilo que estava em sua volta, porque contemplando, ele começou a dizer: eu lhe chamei de água, porque eu sei o que são as águas. Eu lhe chamei de determinado, dei o nome a uma determinada planta, porque eu sei o que constitui você. Então Adão se viu forte, grande e poderoso. Mas Adão percebeu que ele estava só. É muito bonito quando o autor sagrado vai nos dizer assim: ele olhando para toda a criação, não encontrou nada semelhante a ele, porque a sua semelhança, ela está em Deus. Mas Adão desejou ter um semelhante próximo de si. Não é que a mulher que foi colocada do lado de Adão seja igual a Adão, mas é o semelhante que tem comunhão, o semelhante que fala ao nosso coração, o semelhante que tem entendimento do que nós passamos. E a partir daquele entendimento de um semelhante, ele começa a dividir o governo de todas as coisas. Então hoje, aquela mulher que foi colocada ao lado de Adão, ela não é menor que Adão, ela é semelhante a Adão. E tendo a semelhança de Adão, ela faz Adão se recordar da semelhança de Deus. É por isso que quando nós fazemos um bem a uma pessoa, quando nós estendemos a mão generosamente a um semelhante, o maior agrado e a maior ação não é ao outro que nós estamos fazendo, mas é ao próprio Deus. Então aquela mulher foi colocada ao lado de Adão para ser companheira dele no governo de todas as coisas que estão em sua volta. Se ela é semelhante, ela também tem autoridade. E tendo autoridade,
ela começa a construir uma comunhão de ideias, de ações, de construções. Ela começa a gerar junto com ele. E é muito bom quando nós encontramos alguém que tem comunhão. Ter comunhão não é pensar igual. Ter comunhão não é fazer as coisas de um modo igual. Ter comunhão não é ter uma concordância com o outro. Mas a comunhão é ser plataforma para o outro. A comunhão é abrir espaço para o outro. A comunhão é tornar o outro numa posição de importância na nossa vida e ao nosso lado, que o torna um abençoado, um iluminado. Então, quando nós construímos comunhão com qualquer pessoa que seja, nós nos tornamos pessoas mais iluminadas. Então Eva, a mãe de todo ser vivente, foi assim que o Senhor a chamou. O seu nome será Eva, porque tu és a mãe de todo ser vivente. E uma vez sendo a mãe de todo ser vivente, você se tornou o ventre de toda a terra. Então é do ventre de Eva que brotará a vida para toda a terra, porque ela é a mãe de todo aquele que vive. E Adão se enche de esperança. Adão é plenificado de alegria, porque ele não é mais só no governo, na comunhão e na plataforma, mas ele tem a capacidade da partilha, da construção, do entendimento e da presença alheia que abençoa a vida dele. Meus irmãos, e é ouvindo essa história dos nossos pais, no princípio de todas as coisas, que nós vamos aprender o temor. O temor é o princípio de toda sabedoria. Olha o que nós acabamos de cantar nesse salmo. O justo, todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão. Então, quando nós começamos a entender que o nosso alimento, que o nosso cotidiano, que a nossa vida, ela vem das mãos de Deus, nós começamos a gerar no nosso íntimo o temor. Vejam as crianças. Por que você não fez isso? Ah, porque eu tive medo do meu pai. Mas como uma criança pode ter medo do pai? Eu acho estranho uma criança dizer que tem medo do pai. Seu pai já foi agressivo? Não. Seu pai pisou no seu pescoço? Também não. Seu pai, o que ele fez para você dizer que tem medo? Então, no fundo, a criança não tem medo do pai. A criança tem temor do pai, porque o temor é o princípio do entendimento, porque o meu pai é quem providencia todas as coisas, o meu pai é quem me abre todas as possibilidades, o meu pai é quem abre o caminho e o espaço para eu passar. Então eu tenho esse temor no meu coração, eu tenho esse temor no meu íntimo, que acaba motivando a minha caminhada para mais próximo de Deus. Então, olhando a origem de todas as coisas, aquela que recebeu o nome de Eva, que é a mãe de todo ser vivente, nós começamos a trilhar um caminho de temor. Nós temos uma reverência com o Senhor. E essa reverência, ela nasce
porque eu tenho um semelhante do meu lado. E quando eu vejo a grandeza dos céus, e quando eu me dou conta da grandeza da terra, e quando eu vejo os frutos, as árvores e tudo que se move em minha frente, eu pergunto: quem é o Senhor de tudo isso? O meu semelhante me aponta: é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Aí depois eu olho para a minha companheira, que é a minha semelhante, e pergunto: mas de onde vem essa vida que brota do seu ventre? É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Então, quando nós começamos a ter uma partilha com alguém semelhante, o princípio de que a partilha é divina e nos aproxima de Deus é a graça de temer. Nós temos temor a Deus, porque tudo que temos e tudo que nós alcançamos é a prova do carinho, do cuidado e da misericórdia de Deus. E hoje Jesus está numa situação muito embaraçosa. Uma senhora se aproxima dele. Essa mulher é chamada pagã, e ela vem se rastejando aos pés dele. E quando ela se aproxima do seu semelhante, o que ele diz a ela? Repetirei mais uma vez para que o nosso entendimento seja maior. Uma mulher de Tiro e Sidônia, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela, que caiu a seus pés, suplicou a Jesus: expulse da minha filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: mas também os cachorrinhos, Senhor, comem as migalhas que caem debaixo da mesa. E as migalhas que os cachorros comem são as migalhas que as crianças deixam cair. Então, na hora que aquela mulher se aproxima de Jesus, quem se aproximou de Jesus? Uma mulher da Síria, fenícia, pagã? Não. Quem se aproxima de Jesus é uma semelhante a ele. Façamos o homem e a mulher segundo a nossa imagem e semelhança. Deus não fez uma casta, Deus não fez um povo eleito, Deus não predestinou uns a serem bons e outros a serem subjugados. Mas nós também não somos iguais, nós somos semelhantes àquele que é o Senhor de todas as coisas. E quando aquela mulher se aproxima e que se prostra diante do Senhor, ela disse para ele: Senhor, tende misericórdia da minha filha. A minha filha sofre os ataques daqueles que caíram na criação. Quem é que está perturbando a filha daquela mulher? O demônio. Quem é o demônio? O demônio é a decadência da natureza divina, é a decadência da natureza que nasceu para agradar e honrar a Deus. Mas a mulher se volta para Jesus e disse: Senhor, a minha filha é atormentada por todas as coisas que estão em sua volta. Tende misericórdia, porque esse demônio tem tirado a nossa paz, tem tirado a nossa esperança, tem nos colocado naquela situação humilhante e opressora. Jesus
se posiciona como um judeu eleito e disse: não é justo tirar da boca dos filhos para dar para os pagãos. E ela converte o coração de Jesus, porque ela disse: tá bom, Senhor, se o Senhor não me trata como uma de suas semelhantes, então me trate como uma das obras da criação. Então me trate como aqueles que foram criados pelo poder do seu nome, pelo poder do Pai. Sabe por quê, Jesus? Tanto me importa ser sua semelhante ou ser um cachorrinho que está aos seus pés. Eu só não quero viver dominada pelas mãos do demônio, porque a natureza foi entregue àquele que é. A natureza foi entregue às mãos do homem para que ele governasse e trouxesse o bem-estar e o conforto a todas as pessoas. E sabe por que eu estou te dizendo isso, Jesus? Porque eu tenho temor no meu coração. Eu não sou uma pagã fenícia, mas eu sou uma mulher temente a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. O temor a Deus é quem abre todas as portas. E Jesus faz o elogio. Olha que bonita a resposta de Jesus. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Em momento nenhum Jesus quis humilhar aquela senhora. Em momento nenhum o Senhor quis fazer com que aquela mulher se sentisse como um cachorrinho. Não. Mas o Senhor estava proporcionando a conversão de todos que o escutavam. Você quer viver longe do governo do demônio? Então precisa temer a Deus. Você quer viver longe do governo dos opressores? Você precisa temer a Deus. Você quer viver longe das garras do mal e das forças de Satanás? Você precisa temer a Deus. E aquela mulher, ela arrancou do coração de Deus a graça. Sabe por quê? Porque Jesus quis dizer aos eleitos que o escutavam: a graça nos é concedida não porque somos privilegiados. A graça nos é concedida não porque nós somos predestinados. A graça nos é concedida não porque nós somos melhores do que os outros que estão em nossa volta, mas a graça é concedida àquele que teme, aquele que reconhece a presença do Senhor. Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, e o primeiro gesto dela, ela se prostrou. Só se prostra diante de Deus. Então, no primeiro momento em que ela se aproxima de Jesus, ela se prostra. E aquela prostração aos pés de Jesus já é a primeira confissão: o Senhor é o Senhor da minha vida. E o segundo gesto da mulher: Senhor. Ela não só se prostrou, mas ela o chamou de Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família, é o Senhor da minha saúde. E Jesus olha para ela e diz: não tenho nada a ver contigo. É verdade, somos bem diferentes, mas eu quero lhe dizer uma coisa:
Eu sou obra das mãos de Deus. E o Senhor me entregou a ti para que você governasse a minha vida. Jesus é o novo Adão. E eu e minha filha precisamos das gotas que caem do vosso altar. Aquela mulher não se sentiu humilhada. Aquela mulher não se jogou no complexo. Aquela mulher não conseguiu julgar Jesus. Mas ela tira das mãos de Jesus a graça. Existem aqui muitos irmãos e irmãs que eu quero vos ensinar a arrancar a graça das mãos de Deus. O primeiro passo: nós não temos o direito de ter direito algum. Nós não temos nenhum direito e nenhum mérito diante de Deus. Tudo é obra e graça da misericórdia de Deus. O segundo passo: Ele é o Senhor da minha vida. O terceiro passo: eu não teria a quem recorrer se não fosse a vossa misericórdia. Então eu preciso do Senhor. O que me trouxe até aqui foi a vossa presença, foram os seus olhos de misericórdia, foram as belezas que eu vi do teu coração. E eu quero que o Senhor me trate como obra de suas mãos. Quando eu chegar lá no céu, eu vou chamar São Marcos e vou falar para ele: rapaz, por que tu não colocou assim? Me trate porque os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Tu tinha que colocar assim, Marcos: as obras de tuas mãos, elas vivem das gotas que caem do vosso coração. As obras das mãos de Deus, elas sobrevivem às gotas da misericórdia que cai sobre a nossa vida. Muitos de nós precisamos de bênçãos. Muitos de nós temos necessidades. Muitos de nós passamos por aflições. Mas eu quero que você tenha uma tranquilidade. Você é obra das mãos de Deus. E quando o Senhor fez a sua criação, Ele chamou o homem e disse: governa. E quem é o homem que é o governador de toda a sua vida? É nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem governa a sua casa. Jesus Cristo é quem governa a sua saúde, a sua família, os seus sentimentos. Então você não precisa se preocupar, você não precisa se desesperar, mas você precisa agora se lançar aos pés dele e dizer: eu sou obra de suas mãos. A minha família, a minha casa, a minha estrutura, nós precisamos muito do Senhor. E eu te peço, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. O que você quer do Senhor? Você quer se sentar no altar? Você quer se sentar no trono? Você quer que Ele lhe trate com deferência e com um respeito maior? Não. Eu quero simplesmente estar aos teus pés. Eu quero simplesmente gotas, migalhas, centelhas da tua graça. Aí nós começamos a sair de uma arrogância espiritual e começamos a perceber a docilidade, o carinho e a bondade de Deus. Então hoje eu quero pedir ao Senhor que nos ensine
a não ter vergonha da nossa nudez. Não sei se vocês se deram conta, mas o último versículo da primeira leitura, ele disse assim: ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Não precisa ter vergonha. Ambos estavam nus e eles não se envergonhavam. Então, quando o Senhor falou, não é justo que tire da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. A mulher olhou e falou assim: é verdade, mas os cachorrinhos comem as migalhas. Eu não tenho vergonha do Senhor, eu não tenho medo do Senhor, eu tenho temor pelo Senhor. Existe um temor no meu coração, e eu sei que só o Senhor pode fazer maravilhas na minha vida. Então, não tenha vergonha da sua nudez, não tenha vergonha da sua situação, não tenha vergonha do que está passando hoje na sua história, na sua vida, no teu interior. Ambos estavam nus e eles não se envergonhavam. Sabe por que eles não se envergonhavam? Porque o Senhor era o governador da vida deles. Agora, quando nós colocamos um terceiro, começa a criar o constrangimento. Eu tenho vergonha do Senhor, porque eu não sou só do Senhor, eu também sou dele. E ora eu preciso estar com ele, e ora eu preciso estar com o Senhor. É por isso que eu estou hoje um pouco dividido, porque eu não sei se fico com ele ou se fico com o Senhor. Agora, quando nós